Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos aqui para mais uma aula das nossas salas Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. E antes de começarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos por este dia, obrigado por esse privilégio de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que Tu esteja nos abençoando no decorrer desse dia e que possamos guardar em nosso coração a Tua Palavra e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é Só faz discípulo quem é discípulo. Autora Cíntia Santana, membro e líder de louvor da primeira IPI de São Caetano do Sul, São Paulo. A nossa revista é Missão Compartilhar, da editora Pendão Real. O texto central se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se você fizesse uma retrospectiva de sua vida, poderia pontuar quem são as pessoas que o ajudaram a ser quem você é hoje? Você consegue identificar que pessoas marcaram e influenciam sua vida cristã desde seus primeiros anos de conversão? Pode ser que essas pessoas que influenciam sua vida, que o ajudaram a ser quem você é hoje, essas pessoas podem pertencer à nossa família, elas podem ser nossos exemplos na nossa igreja, como um pastor, também os líderes, conselheiros. Pode ser que encontremos referências em autores, compositores cristãos que nos deixam ensinamentos, em seus livros, em suas músicas, ou ainda que tenhamos amizades que nos fortaleçam e nos apoiem na caminhada cristã. Todas essas pessoas são, de certo modo, nossos mentores, que nos dão referências a serem seguidas. E aí, você sabe quem é essa pessoa em sua vida, que tem influência sobre a sua vida? Essa pessoa que você se identifica, que ajuda você na caminhada de servir a Jesus, de ser um cristão? Para aplicar os princípios de mentoria e discipulado em nossa vida, nesta lição nós vamos olhar para Paulo. Então, o nosso exemplo hoje é o apóstolo Paulo. Ele é um precioso exemplo para nós, porque não apenas teve a Barnabé como mentor, como também atuou como discipulador de Timóteo e indiretamente de todos nós através dos ensinamentos que deixou em suas cartas. Sede meus imitadores. Paulo não diz sede imitadores de Cristo, e sim sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Ser e fazer discípulo. As pessoas precisam primeiro ver Cristo em nós, para depois quererem segui-lo. Seus amigos precisam primeiro ver em você uma vida que querem imitar, para depois se entregarem a Jesus. E para ser imitado, você precisa imitar a Cristo. Temos um relacionamento regular com a revista da Escola Dominical, com as músicas do louvor, com os nossos amigos das redes sociais, mas precisamos dar prioridade ao nosso relacionamento com Jesus. E como que vamos aprender isso? Como precisamos aprender a dar prioridade ao nosso relacionamento com Jesus? Conseguiríamos intimidade com o nosso Pai gastando tempo com Ele, chorando com Ele, abrindo o nosso coração para Ele, buscando conhecê-lo em Sua Palavra. Quando Jesus chamou seus discípulos, cada um deles largou imediatamente suas atividades para segui-lo. Barcos, redes, famílias priorizaram estar com Jesus. Cristo nos ensina a priorizar nosso relacionamento com Ele. Veja o que diz em Mateus 8, versículo 21 e 22. Um de seus seguidores lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E a resposta de Jesus foi dura: segue-me
e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Cristo nos ensina a priorizar nosso relacionamento com Ele. E aí, o que você tem priorizado na sua vida? Será que você está buscando essa intimidade com o Senhor? Será que você tem buscado conhecê-lo intimamente e tem mostrado isso para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que precisam, através de você, enxergar os ensinamentos de Jesus? Pense, que hábitos ou prioridade você precisa largar para seguir Jesus? Se queremos ser íntimos de Jesus, precisamos andar com Ele, investir tempo em conhecê-lo. Só então estaremos aptos a fazer discípulos. Então, para conseguirmos fazer discípulos, primeiro nós temos que mostrar essa intimidade com o Senhor. E essa intimidade requer tempo, requer comunhão, requer paciência, requer conhecimento da palavra. Tudo isso nos leva a ser mais próximos de Deus, a ter mais intimidade com Ele. E quanto mais intimidade com Ele, mais nós seguimos os seus ensinamentos e mostramos isso às pessoas. Paulo e seu mentor Barnabé. Barnabé foi um líder muito amado pelos apóstolos, de coragem contagiante, e seu nome significa encorajador, desprendido de bens materiais, piedoso e comprometido com o reino. Estudioso da Bíblia e com grande experiência transcultural, Barnabé foi separado por Deus para ser mentor de Paulo. O livro de Atos nos revela diversas situações que nos permitem caracterizar Barnabé dessa maneira. Quando Paulo chegou a Jerusalém, logo após sua conversão, as pessoas tiveram medo dele e Barnabé o defendeu. Isso está registrado em Atos 9, versículos 26 a 28. Barnabé foi até Tarso em busca de Paulo e o levou a Antioquia para juntos ensinarem a muitos durante um ano inteiro. Isso está em Atos 11, 22 a 26. Barnabé acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos 13, de 1 a 3. Então é importante a gente também ter o nosso mentor, alguém que a gente confia, uma pessoa a quem a gente admira e aquele que vai dar os nossos primeiros passos na vida cristã e também vai nos acompanhar, dando conselhos importantes para que a gente possa seguir e ficar e permanecer nos caminhos do Senhor. Sem Barnabé, talvez o ministério de Paulo fosse muito diferente. Paulo teve exemplos de líderes que se sujeitavam a Cristo e replicou esse ensinamento quando se tornou mentor de outras pessoas. Um mentor é uma alma amiga. Não é necessariamente um profissional, mas alguém com quem desenvolvemos uma amizade espiritual. Amizade espiritual é amizade na companhia de Cristo. Então, Paulo teve uma influência muito importante da vida de Barnabé, que era uma pessoa piedosa, não era apegada a bens materiais, mas era alguém em quem Paulo podia confiar, era alguém que seguia fielmente os passos de Cristo, é alguém que fielmente falava do Evangelho de Jesus Cristo. Pense, você tem uma amizade espiritual que influencia ou apoia a sua caminhada cristã? Se você já tem mentores, encorajamos você a manter-se atento aos ensinos bíblicos. Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedeceis a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se ainda não tem e está se perguntando como conseguir um, eis aqui algumas dicas que podem ajudá-lo nesse processo. Esse mentor, esses mentores espirituais devem ser alguém que você admire,
pessoas que de alguma forma sejam referências de vida cristã para você, pessoas que você gostaria de imitar, que você se identifica e esteja aberto para ouvir. Paulo e seu discípulo Timóteo. Paulo trata Timóteo repetidas vezes como filho, em 1 Timóteo 1, 2, versículo 18 e 2 Timóteo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. E com isso evidencia a relação de afeto, cuidado e amor existente entre eles. Então, o relacionamento de Paulo e Timóteo era como se fosse pai e filho. Em nossa geração, a desestruturação familiar é tão grande que temos carência de pais espirituais, como foi Paulo para Timóteo. Precisamos de pessoas que saibam gerar filhos espirituais. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo ensina a seu discípulo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É o ide ordenado por Jesus nas palavras de Paulo. Ele incentiva Timóteo a transmitir o conhecimento que ele já tem a outros, que por sua vez possam ensinar seus próximos. É o ide ordenado por Jesus que nós devemos fazer, né? Além de ser discípulo dele, também devemos fazer discípulos. Ide, disse Jesus, e fazei discípulos. Paulo incentiva Timóteo a transmitir o conhecimento que ele já tem a outros que, por sua vez, possam ensinar seus próximos. Como podemos fazer isso? Paulo baseou seus ensinos em grades de estudo, transmitindo conteúdos regulares e fazendo avaliações formais de seu discípulo. O estilo de ensino de Paulo fluía do coração de um pai para um filho espiritual. Ele demonstrava as verdades que queria que Timóteo aprendesse através do relacionamento entre eles e do seu exemplo de vida. Isso está registrado em 2 Timóteo 2, do 3 ao 17. Como discipuladores, precisamos desenvolver algumas características importantes que identificamos na vida de Paulo. E entre essas características está a intimidade, o exemplo, a exortação. Tudo isso faz parte das características de discipuladores, né? E o que seria essa intimidade? Paulo trata Timóteo com amor e muita abertura, relembra os momentos em que choraram juntos e demonstra conhecer intimamente não apenas a seu discípulo, mas a família dele, em 2 Timóteo 1, do 4 ao 5. Abra o seu coração, deixe-se conhecer, mostre-se disposto a ser transparente e honesto nas conversas com seu discípulo. Assim, ele será encorajado a fazer o mesmo e ambos crescerão. Intercessão. Que privilégio Timóteo tinha em ter Paulo como seu intercessor, não é mesmo? Já pensou nisso? Ter alguém como Paulo como seu intercessor, aquela pessoa que ora por você e que pensa em você em todos os momentos, incluindo aqueles de maior dificuldade. Que privilégio Timóteo tinha em ter Paulo como seu intercessor. Isso está registrado em 2 Timóteo 1,3. É papel de quem discipula lembrar-se constantemente de seu discípulo em oração e importar-se com seus problemas e dificuldades. Isso é empatia. Aí você já pensou, se você já se colocou no lugar do outro, se você já orou pelo outro, se você já intercedeu por alguém, continua intercedendo, lembrando daqueles que precisam das suas orações. Será que você, no seu momento de oração, tem colocado as pessoas queridas, aqueles que precisam, ou somente tem pensado nos seus desejos, nas suas aspirações, naquilo que você quer para você? Mas que você pense no seu momento de intercessão também naqueles que precisam,
e muitas vezes pessoas que estão próximas de nós, né? Pessoas que muitas vezes estão esperando de nós essa oração, essa palavra amiga, esse conselho espiritual, essa palavra que às vezes é necessária para que ela saia desse momento, muitas vezes, de dificuldade. Então isso é empatia, é você se importar com o outro, né? E Jesus mesmo diz que devemos orar pelos outros. E aí, você tem orado pelas pessoas? Outra característica de Paulo, né, para o seu discípulo Timóteo, ele era exemplo. Paulo ensinou a Timóteo com o seu modo de viver, em 2 Timóteo 3, 10 a 11, não como um ser perfeito, mas como alguém que permanecia em constante crescimento, rumo à perfeição. Filipenses 3, do 11 ao 14. Então devemos também dar o exemplo através da nossa vida, né? É o que nós chamamos de testemunho. Então muitas pessoas creem não pelo nosso falar, mas pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de viver. Não como um ser humano perfeito, porque isso não somos, mas uma pessoa que procura fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Como mentor, você é um espelho que precisa refletir a glória de Deus e inspirar seu discípulo a fazer o mesmo, nas atitudes, na moral, no amor demonstrado à família e ao próximo, e tantas outras coisas, né, que nós devemos fazer como discípulo de Jesus. Outra característica de Paulo, né, sendo aí mentor de Timóteo, é a exortação. Timóteo foi exortado por Paulo a manter-se fiel à doutrina que aprendeu, 2 Timóteo 3,14, a permanecer firme diante das aflições, 2 Timóteo 4,5, a não se envergonhar do testemunho do Senhor, 2 Timóteo 1,8, dentre outras situações que moldaram seu caráter e lhe permitiram amadurecer em seu ministério. O mentor deve utilizar a exortação para motivar e desafiar o discípulo ao crescimento. Então, Paulo exortou Timóteo a permanecer fiel à doutrina, ou seja, à palavra de Deus, a permanecer firme diante das aflições, a não se envergonhar do testemunho do Senhor e muitas outras coisas que permitiu que Timóteo crescesse em sabedoria, né? Que amadurecesse o seu caráter e se tornasse uma pessoa fiel a seguir os caminhos do Senhor. Então, devemos sempre exortar e motivar a todos para que prossigam seguindo o caminho do Senhor. Pense que outras características são importantes para a nossa atividade como discipuladores. Ser discípulo e discipular são grandes privilégios. Quem se dispõe a ser mentor deve fazê-lo com responsabilidade e oração. Jesus Cristo deve ser nossa única referência. Se o imitarmos, nossa própria vida atrairá imitadores para Ele. Então, além da intercessão, além de você ser um exemplo, né? Além de você exortar, além de você ter uma intimidade com o Senhor, quais outras características você acha importante para que você se torne um discípulo e também um discipulador, né? Aquele que leva alguém a imitar a Cristo, a seguir a Cristo, assim como você. Os princípios de mentoria e discipulado são essenciais para a nossa missão de compartilhar o Evangelho. Peça a Deus que te ajude a ser como Barnabé, Paulo, Timóteo, e assim influenciar muitas pessoas a seguirem Jesus através da sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu,
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.